Então, nesse mundo, grupos etnolinguísticos costumam ficar próximos. Na Ásia Central, por exemplo, há a família túrquica, como cazaques, kirguizes e uzbeques. No sul da África, há povos bantus como Zulu, Xhosa e Swazi, que são basicamente primos. Às vezes, você encontra grupos que existem há mais de 1000 anos, mas são totalmente isolados e ninguém sabe como chegaram lá. Eles não têm parentes, estão totalmente sozinhos e diferentes de todos ao redor. E então você vê com quem eles andam, eles andam com finlandeses, turcos e coreanos, o quê? De onde veio essa conexão? Aparentemente, essas pessoas são de uma terra distante e estão só fazendo uma reunião de família. Essa é a história de como a Hungria se tornou o estranho da Europa, que de alguma forma acabou lá, depois de deixar sua família original a milhares de quilômetros de distância, no meio do nada. Vamos ter uma conversa de geógrafo. Olá, pessoal, eu sou o seu apresentador Barbs e, meu Deus, nossa, uau! O que temos aqui? Eu estou vestindo um Geography Now e segurando um Geography Now. Ambos os itens de Quit Seats Forte você pode encontrar em geographynow.com. Dá uma olhada no site. Temos várias mercadorias legais, temos sacolas de cordão, canecas, moletons, todo esse tipo de coisa. Pegue o que quiser, faça o que quiser com isso depois que comprar. Eu não me importo. Jogue de um penhasco se quiser, tanto faz. Depois que você comprar, é seu, não é mais meu. Então, como eu sempre digo, não é vender-se se for a sua própria marca. E a propósito, estou comendo o Kim Pop que minha mãe fez para mim. Obrigado por fazer gimpap, mãe. Ah, é bom ser meio coreano, de qualquer forma. Então, Europa? Talvez um café ajude. Café e gimpap não combinam, e ainda estou bebendo à noite. Sou mesmo um desastre. A Europa é um quebra-cabeça sem fim, sempre mudando, contando novas histórias e evoluindo. Nem fale do Sacro Império Romano. Não vou fazer vídeo sobre o território do 100. De jeito nenhum, mas para o que vale. Existe meio que uma congruência fluida dentro de certas regiões da Europa, sabe? Você tem o mundo germânico, o mundo latino, o mundo eslavo. Alguns grupos isolados, como gregos, albaneses, bálticos e bascos, entre outros. Mas, de modo geral, os povos da Europa vivem em bolsões etnolinguísticos, onde as pessoas ao seu redor imediato geralmente têm algum tipo de relação etnolinguística, às vezes apenas linguística com eles. Mas, de vez em quando, você encontra grupos estranhos que não têm relação com ninguém, e eles nem sequer fazem parte do ramo indo-europeu das famílias linguísticas. E eles ficaram isolados nesses determinados lugares por centenas de gerações. Este é o caso da Hungria. E como você pode ver, os húngaros estão completamente cercados por pessoas que não são nada parecidas com eles. E mais curioso, pessoas remotamente ligadas aos húngaros vivem a milhares de quilômetros. Antes de explicar tudo, vou fazer um clássico do Geography Now. Vamos continuar com este vídeo, ok? Adoro apresentar o programa e fazer esses vídeos. Mas o que eu gosto ainda mais é de incluir e incorporar pessoas reais que são ou têm raízes nas áreas sobre as quais estou falando no programa. Então, para este vídeo, vou contar com 2 húngaros. Meu grande amigo Nick Juhas, que participou do episódio da Hungria. Sim, eu sei que ele recebeu algumas críticas. Vocês dizem, ele é americano, não realmente húngaro, não me importo. É um dos meus amigos mais próximos, sempre ao meu lado, tem bom caráter. É etnicamente húngaro e ótimo diante das câmeras. Para mim isso basta. E esse cara, Matt ou Matias, ele é húngaro. Na verdade vou deixar que ele mesmo se apresente. Matias, é com você. Olá pessoal, aqui é o Matias ou Matt do Speakeasy Matias. Eu ajudo as pessoas a melhorarem sua fluência, confiança e pronúncia em inglês em todas as plataformas de mídia social. Mais importante, nasci em família húngara e sempre falei húngaro. Estarei aqui para ajudar em partes deste vídeo. Obrigado, Matias. Agora vamos criar um erro de continuidade indo até a casa do Nick em outro horário do dia para gravar com ele. Ufa, conseguimos. Agora com Nick Juhas. Nick, apresente-se. Sim, sou Nick Juhas, o cara da ciência nas redes sociais. Sim, ele participou do America's Got Talent e apresentou um programa na Netflix. Não sei, e ele tem... Engraçado, mostra pra câmera. O que é o engraçado? E aí? Ela parece comigo, é uma mini eu, mas versão feminina. Nick, só de cabeça, o que Hungria significa pra você? Significa minha terra ancestral, porque meu sobrenome significa pastor em húngaro. Juhas? Isso mesmo. Primeiro de tudo, Qual é exatamente a história por trás do húngaro?
Então, os húngaros, ou pelo menos os antigos ancestrais dos húngaros, antes de tudo, não se originaram na área do que hoje é a Hungria, mas sim começaram bem ao leste, perto dos montes Urais da estepe eurasiática, no que hoje é a Rússia. Então, de certo modo, eles eram quase asiáticos. Quero dizer, geograficamente as raízes são sim, mas é muito mais complexo do que isso. Você é asiático, você é meu amigo asiático. É, Ele é asiático, de qualquer forma. Naquela época, ainda não existiam húngaros. Eles eram meio que um povo proto-urálico, por volta de 2000 a 2500. AC urálico dividido em duas categorias. Uralico e os povos tipicamente do lado leste dos Urais, os úgricos. Hoje existem 3 povos úgricos sobreviventes, os Hanti, Monsi e húngaros. então os úgricos são um subgrupo, né? Ou seja, todos os úgricos são urálicos, certo? Sim, mas nem todos os urálicos são úgricos, certo? Isso mesmo. Como os úgricos diferem dos outros urálicos? Principalmente só a língua. Depois, os povos úgricos adotaram uma estrutura gramatical diferente e mudaram um pouco a pronúncia das palavras. Mas no fim, eles ainda são família, junto aos outros povos urálicos. Vou parar de fingir ignorância, pois fui eu quem escreveu o roteiro. Doce dentro do Eucrix. Só 100 anos depois, uma confederação de 7 tribos foi formada, liderada por esse cara. Posso interromper um instante? Os húngaros dos Estados Unidos se orgulham das 7 tribos e seus líderes que se estabeleceram na bacia dos Cárpatos. As tribos eram Medjer, Njik, Darjan, Genu, Kur, Jarmat, Kir e Kezi, e seus chefes eram Elud, Ond, Kond, Dash, Ruba, Terretm e Almos. Todos os húngaros conhecem sua lenda e como viraram irmãos de sangue. Quando falo em irmãos de sangue, refiro-me literalmente a cortar os pulsos e fazer pactos, alianças de sangue, como no estilo Binatu e do velho Shatterhand. Então sim, se algo pudesse apontar para o epicentro da identidade húngara, provavelmente seriam esses caras. Esses eram os proto-húngaros, ou Maiar, e eles decidiram fazer algo um pouco diferente dos seus primos. O que foi isso, Nick? Mover-se para o sul? Mover-se para o sul? Sim, mover-se para o sul. Então veja, o povo urálico começou eventualmente a migrar, mas você vai notar que a maioria deles tomou o caminho do norte. Esses povos urálicos do norte preferiam as zonas de floresta boreal mais frias do norte. No entanto, os povos Maiar eram nômades das estepes, e no século VII d.C., eles seguiram ao sul por mais planícies de pastagens e se tornaram grandes cavaleiros. Segundo fontes antigas, a primeira área onde os Maiar antigos se estabeleceram temporariamente. A migração foi chamada ou referida como Magna Hungária, geralmente no que hoje é o... Bashkortostão, República da Rússia. Era isso que eu ia dizer. Então, Nick, o que sabemos sobre Magna Hungária? Apesar de não existirem registros escritos na época dessa migração, pois os Maiar ainda não tinham criado um sistema de escrita. A Magna Hungária, que aliás é uma palavra muito legal de se dizer, a região Magna foi referenciada e corroborada por fontes externas. Como esses caras que falam sobre um povo de língua húngara nas regiões do Volga. E hoje existem até antigos sítios de sepultamento e artefatos Maiar que confirmam a existência deles nessas áreas. É aqui que a história fica mais interessante, pois durante a época da região Magna Hungaria, como preferi chamar, eles tinham um vizinho crucial e interessante. Isso mudaria toda a cultura e identidade dos Maiar por muito tempo. Bem ao lado dos Magna-húngaros estavam os búlgaros do Volga. Ou os Volgai Bulgarok, Esses antigos búlgaros eram os povos turcos bogus, relacionados aos turcos atuais? búlgaros, como os povos que eventualmente migrariam para a Bulgária. Sim, mas essa já é outra história que não vamos tratar aqui porque este vídeo é sobre os húngaros. Talvez em outra ocasião. Essa dinâmica social turco-úgrica seminômade fazia com que esses dois vizinhos tivessem muita interação e integração cultural. Esse foi o momento em que os antigos Maiars começaram a adotar muitos costumes das estepes da Ásia Central e até mesmo incorporaram palavras turcas em seu vocabulário, tornando a identidade húngara ainda mais distinta e única. Isso pode ser visto claramente até hoje na língua húngara. Sim, porque os antigos húngaros tiveram contato com vários povos turcos da Ásia Central. Muitas palavras de origem turca foram até incorporadas à língua húngara, por exemplo, Duruk, Durkazu, Dengerjizno, Bozorkan e muitas outras. Obrigado, Matias. Então, falando nisso, é importante notar que, embora sim, houve interação e até casamentos entre os povos nômades da Ásia Central das estepes e os povos turcos. Não, os húngaros não descendem dos hunos. Isso foi um equívoco difundido na época medieval.
Curiosamente, depois usaram a história de descenderem de Átila, o Huno, como estratégia para justificar sua tomada de poder e reivindicar o direito de retorno. A Hungria, desde que os hunos estiveram lá no século IV Z, é uma história toda maluca. Mas sim, os hunos estiveram na região onde hoje fica a Hungria. É preciso fazer o necessário quando se está faminto por aquele território. Meu Deus, por que eu não estou usando meu... Aquela capa húngara que você me deu? Pega aí, espera, vamos pausar, eu preciso pausar. Ah, aí está. Eu te dei isso faz um tempo. Que apropriado. Agora me sinto em casa. Ah, e aliás, pessoal, não sei se vocês viram isso. Mas páprica. E ele terminou. Eu adoro, é só que é tão, sinceramente, é ótimo. Estava no meu café da manhã toda manhã. Húngaros e páprica. Enfim, vamos voltar à história. Como povo seminômade das estepes, no século VIII d.C., os proto-húngaros migrariam novamente. Desta vez, eles foram ainda mais ao sul, até o Mar Negro, no que hoje são as áreas entre os rios Dnipro e Don, na Ucrânia. Sim, essa área era chamada de Levedia, em homenagem ao grande chefe Levedi. Esse foi o período em que o povo maiar realmente começou a desenvolver uma estrutura civil mais organizada e formou uma espécie de confederação militar. Eles deixaram de ser nômades errantes e agora são uma força pronta para conquistar. Estão cada vez mais fortes e assumindo o controle. Eles estavam fazendo um nome para si mesmos. Eles tomaram pré-treino e estavam prontos para agir. A páprica era o pré-treino deles. Eles ficaram nessa região de Levedi por cerca de 80 anos. E então, no século IX, eles atravessaram para a próxima região que chamaram de Etna. Acho que não sei se provavelmente falei errado, desculpa, enfim. Nesse ponto, os Maiars eram uma confederação tribal totalmente formada, com um exército altamente desenvolvido que incluía cavalaria bem treinada de cavaleiros e soldados. Eles tinham tudo sob controle. Orgulhoso do meu povo. Finalmente, no final do século IX, sob o comando de Arpad, chefe das 7 tribos Maiar, eles entraram na bacia Panônia, que hoje é a Hungria. Eles, basicamente, depuseram o decadente reino da Morávia, que era o que estava lá antes, e então tomaram o controle. Eles basicamente se estabeleceram em sua última e definitiva casa, que mais tarde se tornaria a Hungria. Durante cerca de 300 anos, toda a família urálica migrou e permaneceu próxima às florestas do norte e regiões árticas. Você vê esse povo tribal húngaro aleatório que decidiu viajar quase 3.200 milhas, ou cerca de 5.000 quilômetros, na direção completamente oposta para o sul. Então eles se estabeleceram o mais longe possível dos primos. Não, só queríamos uma vida nova mais ao sul, onde é mais quente. Também gostamos de páprica. E não dá para cultivar páprica no Ártico. Não, eles encontraram um imóvel de primeira, a Bacia Panônica, o vale fértil perfeito, protegido por montanhas de quase todos os lados. Mas além disso, eles tinham o maior lago da Europa Central, o Lago Balaton. E como a bacia ficava sobre um sistema de fendas, eles tinham fontes termais naturais onde as pessoas podiam relaxar. Você já visitou as fontes termais de Buda? São incríveis. Os húngaros estavam bem, mas o mais interessante foi o que aconteceu depois quando assumiram o controle. Havia, é claro, um monte de povos remanescentes dos reinos da Morávia, principalmente eslavos e ávaros. Ávaros eram povos remanescentes do período dos hunos. Eles eram, na verdade, relacionados aos centro-asiáticos orientais como os mongóis, então sim, houve uma época em que os centro-asiáticos orientais dominaram partes da Europa Central. Bem louco. Isso está correto agora. Em vez de os húngaros adotarem as línguas eslavas majoritárias da região ao redor deles, os eslavos e ávaros remanescentes foram absorvidos e integrados à sociedade e aos costumes húngaros, preservando assim a língua. Com o tempo, os húngaros adotaram costumes europeus e começaram a se casar mais com os locais, e eventualmente evoluíram até se tornarem um dos impérios mais poderosos de toda a Europa, quando se uniram aos austríacos e criaram o Império Austro-Húngaro. Império. Você sabe como eles realmente ficaram poderosos, né? Eles só casavam com todo mundo, não eram guerreiros, eram amantes, só casavam pra caramba com todo mundo. E eles só diziam, seu pequeno reino agora é meu. Todo mundo ama a gente. E é louco porque tudo isso foi conquistado por uma estranha confederação tribal dos povos da Ásia Central que decidiu migrar na direção oposta à dos seus primos. Agora eles estão sentados em um vale fértil e isolado com fontes termais e páprica. E é bem louco porque enquanto toda essa migração acontecia, os húngaros nem estavam cientes do que estava acontecendo com seus primos urálicos. Migrando para as regiões do norte da Europa, chegando até a Finlândia e a Estônia por muito tempo, eles raramente interagiam entre si, e quando faziam isso, apenas se viam como povos completamente diferentes, sem saber sobre suas raízes em comum.
A principal narrativa da Europa medieval era que os húngaros estavam mais associados aos nômades das estepes da Ásia, como os hunos e citas, enquanto finlandeses e estonianos eram mais ligados às regiões bálticas e escandinavas. Só nos séculos XVIII e XIX, os estudiosos descobriram a ligação entre o húngaro e as línguas fino-úgricas. Figuras importantes como esses caras realmente documentaram isso, e eles descobriram que as línguas realmente compartilhavam estruturas gramaticais. Foi uma loucura, de verdade. Sabe de uma coisa? Vamos deixar o Matias explicar isso porque ele é fluente em húngaro. É isso mesmo. A descoberta da conexão linguística entre as línguas finlandesa e estoniana com o húngaro foi realmente revolucionária. Percebemos de repente uma ligação na pronúncia, harmonia vocálica e parte da gramática. Quando anunciado, não pôde ser refutado, mas ainda assim impactou muito o mundo húngaro. O prestígio nacional do mito da dissidência dos hunos deixou de ser verdadeiro. E descobrimos que tínhamos um novo grupo de primos árticos há muito perdidos, com os quais nunca tínhamos percebido que éramos parentes. Hoje em dia, quando finlandeses, húngaros e estonianos se encontram pessoalmente, é meio que um momento estranho, mas engraçado. Como quando membros estranhos da família se encontram pela primeira vez, eles sabem que há uma conexão, acenam com a cabeça e sorriem uns para os outros, mas literalmente não entendem uma palavra do que o outro está dizendo. Confia em mim, já encontrei finlandeses e estonianos várias vezes e tentei me comunicar, mas sempre acabamos mudando para o inglês. Incrível, obrigado, Matias. O curioso é que muitos na Hungria ainda se apegam à tradição das estepes e raízes nômades com as quais se identificam. É o movimento turanismo húngaro, focado na identificação ou associação com a história húngara. Com os povos e histórias da Ásia Central e Interior, eles tentam manter viva a ideia dos nômades das estepes. Não tire isso de nós. Em 2014, a Hungria até se tornou observadora da Assembleia Geral dos Estados Turcos, e em 2018 eles se tornaram observadores do Conselho Turco. Viktor Orbán visitou o Cazaquistão e afirmou: os húngaros vêm com prazer, pois as duas nações compartilham raízes comuns há milênios. Muitos húngaros valorizam tanto isso que organizam anualmente o Grande Kurultai, um grande evento tradicional com apresentações e jogos que celebram povos de origem nômade da Ásia Central. É um grande evento com participação de Japão, Coreia, Mongólia, turcos e azerbaijanos, todas nações de raízes nômades da estepe. Eles realizam esse grande evento todo ano e é na Hungria, eles que organizam. E tem, muitos cavalos, né? Sim, cavalos por toda parte, eles se apresentam. Todo mundo. Temos que ir, calma, vamos pro Kurultai. Na verdade, eu estive na Hungria há pouco tempo, cara. Foi incrível. Fui pra Budapeste, fui no Pastor Solitário. Um salve pro Pastor Solitário. Na verdade, fiquei com uma família húngara, os Juhas. Eles eram sua família. Ou talvez só parecessem. Juhas, Jujas. Você é um Haas, eu sou um Haas. No final das contas, não importa como você veja, há algo claramente distinto. Quando se trata dos húngaros... Sim, eles são meio que os asiáticos da Europa. Bem-vindo à família. Obrigado. Alguma última palavra que você queira dizer para eles? Eu realmente amo o povo húngaro, assim como meus amigos húngaros. Eu também estou procriando bem, viva, mais húngaros.